Olá, eu me chamo Romildo e hoje nós iremos falar sobre o livro dos Delitos e das Penas, de Cesare e Beccaria. Nascido em 15 de março de 1738, em Milão, na Lombardia, o aristocrata milanês é considerado como o principal representante da escola clássica e do iluminismo penal. O seu reconhecimento veio após contestar a triste esfera do direito penal na Europa dos déspotas e, contudo, contestar com a ordem social vigente naquele tempo. A sua obra dos Delitos e das Penas são considerados como bases do direito penal. As proposições ali contidas arquitetaram e projetaram a política e o direito penal moderno, bem como a igualdade perante a lei, a erradicação da tortura como meio de obtenção de provas, a abolição da pena de morte, a instauração de julgamentos públicos e céleres, bem como a proporcionalidade e as penas serem consistentes. A lei como caráter preventivo. Beccaria entendia o fenômeno social crime através da ótica da racionalidade. O sujeito faz um cálculo racional cujo produto, isto é, a sua escolha, é o crime. A partir desse pressuposto, o pensador clássico se questiona de como seria possível a sua prevenção. E, coerentemente, a prevenção se dá pelo papel das leis e das penas de influenciar diretamente o processo decisório do indivíduo, no sentido de desestimular e fazê-lo pensar duas vezes antes de cometer um delito. Abre aspas. Com leis penais executadas à letra, cada cidadão pode calcular as inconvenientes da ação reprovável. E isso é útil porque tal conhecimento pode calcular e desviá-lo do crime. Logo, a lei deve ser anterior, escrita, publicizada, para que o sujeito a conheça e, consequentemente, para que ele desmotive a sua atitude irracional e ele saberá que terá que cumprir a lei. A oposição à tortura. Beccaria repudia a tortura, chamando-a de crueldade consagrada, uma vez que é utilizada enquanto se forma o processo decisório do indivíduo, ou para fazê-lo, o réu, confessar um delito. Em seu livro ele discorre, abre aspas, eis uma proposição bem simples, ou o delito é certo ou é incerto. Se é certo, só deve ser punido com uma pena fixada pela lei, e a tortura, portanto, é inútil, pois já não se tem a necessidade das confissões do acusado. Se o delito é incerto, não é hediondo atormentar o inocente? Com efeito, perante as leis, é inocente aquele cujo delito ainda não se provou. A sociedade, portanto, deve proteção ao indivíduo, até que se apure, sem a incidência de processos cruéis, a sua responsabilidade. A tortura, portanto, é ineficaz porque ela absolve o culpado e condena o inocente. O inocente então exclamará então que é culpado, para fazer cessar todas as torturas que já não pode suportar. E o mesmo meio empregado para distinguir o inocente do criminoso fará desaparecer toda a diferença entre ambos. A tortura é muitas das vezes um meio seguro de condenar o inocente fraco e de absolver o celerado robusto. Beccaria defendia a proporcionalidade nas penas. A gravidade das punições deveria refletir a gravidade da própria ofensa e dano causado. Assim, a medida do crime está no prejuízo causado à sociedade. Abre aspas. Quanto mais sacra e inviolável é a segurança ofendida, é maior a liberdade que o soberano conserva aos súditos, e mais justas serão as penas. Assim, todas as penas que ultrapassem a necessidade de proteger o vínculo social gerado pelo depósito de liberdade feito por cada cidadão são injustas por natureza. Concluímos então que Beccaria trabalha com a dosimetria, a medida dos delitos e as divisões deles. Os juízes não teriam autoridade para interpretar as leis, vista a sua frequente arbitrariedade. Abre aspas. Somente as leis podem decretar as penas sobre os delitos, e esta autoridade não pode se apoiar senão na obra do legislador,
que representa toda a sociedade unida por um contrato social. A observância estrita da lei representa a garantia de que os cidadãos não se sujeitariam mais aos tiranos. O juiz deve ser, portanto, imparcial. Abre aspas, os juízes devem ser metades pares do réu e metades pares do acusado. Assim, em sendo balanceado, cada interesse privado que modifica, ainda que involuntariamente, as aparências dos objetos não falam senão as verdades das leis. Beccaria critica as penas distintas que acometem o mesmo cidadão perante os diversos tribunais. Abre aspas. Por isso vemos os mesmos delitos de um mesmo tribunal punidos diversamente, em diversos tempos, por haver consultado não a constante e fixa palavra da lei, mas a errante instabilidade das interpretações. Conclui que a interpretação das leis é um mal. O juiz deve fazer um raciocínio lógico e completamente independente de fatores externos. Beccaria defende que aquelas que autorizem a condenação devem constar expressamente em lei e não ficar ao árbitro do magistrado. Contudo, considera a regra de que todo homem deverá ser considerado inocente até que fique demonstrada a sua culpa. O repúdio à pena de morte. Todos os indivíduos têm o direito fundamental à vida, o qual não poderia nem deveria ser desrespeitado por outros, incluindo o poder do soberano do Estado. Beccaria impede que a sua sensibilidade jurídica e o seu humanitarismo conformem-se com essas ideias. Cesare inicia o capítulo 16 com a seguinte estrofe. Ante o espetáculo dessa profusão de suplícios, que jamais tornarão os homens melhores, eu quero examinar se a pena de morte é verdadeiramente útil e se esta é justa num governo sábio. Cesare inicia com uma proposição de conflito entre a pena de morte e um princípio em que se proíbe o suicídio, para que ele ou o homem tenha o direito de se matar ou não pode ceder esse direito a outrem, e nem a sociedade inteira. A pena de morte não se apoia assim em nenhum direito. Logo, só se alimenta do espírito de vingança pública, tornando a morte um espetáculo celerado, sem sentido. A generosidade e a eloquência iniciativa de Cesare Beccaria, nos últimos anos do século XVIII e na primeira metade do século XIX, o estudo teórico da justiça penal, que já tinha iniciado precedentes, mas incompletas sistematizações, determinou, sobretudo na Itália e depois na Alemanha, França e outros países, a formação de uma grande corrente científica, que em toda parte se chamou de escola clássica. A criminologia clássica é um legado liberal, racionalista e humanista do iluminismo, focada em uma orientação justnaturalista. Os clássicos viam o crime como um fato individual, tratando-se de mera infração à lei, sem qualquer referência à personalidade do autor ou à sua realidade social. Isso porque, para os clássicos, a lei deve ser igual para todos. Ou seja, o delinquente se baseia em uma relação de decisão livre e soberana de infringir ou não a lei, através do chamado livre-arbítrio.